uma imagem que ficou simbólica, marcada para a história. A retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. O último soldado que deixou o país sozinho e embarcou na derradeira aeronave do exército americano. Está aí a foto dele, né? Essa imagem realmente simbólica, emblemática, importante nesse sentido. O soldado, registrado por uma câmera noturna, é Chris Donaway, major-general, e é uma das últimas imagens captadas no aeroporto de Cabul. Com certeza esse registro aí vai ficar na memória do mundo, como ficam outras imagens também relevantes, marcantes, né, de fracassos em guerras e tentativas de ocupação. Essa retirada dos norte-americanos do Afeganistão, né, dos parceiros norte-americanos também, desastrada, apressada, em meio a ataques nos arredores do aeroporto. Comigo agora o nosso colunista Jamil Chad. Jamil, seja bem-vindo. Um ótimo dia para você. Fala um pouco sobre essa retirada aí dos Estados Unidos. A expectativa era que fosse finalizada, né? O prazo era o dia 31 de agosto. Hoje, os Estados Unidos anunciaram ontem já a retirada completa das tropas e dos aliados, mas seguem em contato, né? Alguns parceiros e americanos decidiram ficar no Afeganistão. Esse contato vai permanecer. Bom dia para você. Diego, bom dia a todos. De fato, é um marco, a foto, a data, os 20 anos no Afeganistão. Agora, o que é que deixam os americanos exatamente? Deixam um país sérios problemas econômicos, só para a gente colocar em números, um terço só das mulheres alfabetizadas, isso sem o Talibã, apenas um terço das mulheres alfabetizadas, um dos 30 países mais pobres do mundo, um dos países mais corruptos do mundo, o maior produtor de heroína do mundo e metade das crianças desnutridas. Ou seja, uma situação absolutamente calamitosa com 18 milhões de pessoas numa situação de crise humanitária. Mas a situação é dramática porque, claro, os americanos deixam essa população de volta nas mãos do Talibã, que pelo menos nas ofensivas que fizeram às várias cidades, às várias capitais, demonstraram que não abandonaram a violência e os crimes. Então, essa é uma situação muito complicada, com vários outros problemas, Diego. O primeiro deles, os americanos deixam para trás o que alguns calculam como equipamentos avaliados em 85 bilhões de dólares, equipamentos militares avaliados em 85 bilhões de dólares. Os americanos dizem que vários dos equipamentos eles mesmos destruíram antes de deixar o Afeganistão, mas não destruíram tudo. Isso é uma constatação, inclusive, dos próprios parceiros americanos, que, obviamente, temem que o Talibã, de uma certa forma, o grupo tenha chegado ao poder e agora tenham acesso a um arsenal muito maior do que eles tinham, por exemplo, em 2001, quando foram derrubados do poder. É uma situação muito complicada porque ainda não existe uma definição da comunidade internacional tampouco sobre como lidar com o Talibã. Vou dar alguns exemplos. O primeiro deles, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução foi aprovada que pede para que o Talibã respeite os direitos humanos, mas não diz o que acontece se eles não respeitarem os direitos humanos, ou seja, é basicamente uma carta de intenções. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, aqui em Genebra, também é algo muito fraco. Por exemplo, pede para a ONU monitorar a situação de direitos humanos no Afeganistão, mas não cria nem mesmo uma investigação, vamos dizer assim, estabelecida para apurar os crimes, ou seja, também algo muito frágil. O mundo hoje está dividido diante da situação do Afeganistão, enquanto isso a população vive uma situação dramática. Tem um colega, inclusive diplomata, que conta que os relatos daqueles que ficaram, Diego, justamente nesse sentido, falam de como a música acabou nas rádios em Cabul, diante do medo, obviamente, do Talibã. É uma tristeza, né? Uma tristeza enorme. O Jamil, para hoje está marcado, deve acontecer, né, mais um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, pelo menos essa expectativa, né? Exatamente, Diego. Dois vamos dizer assim, eventos importantes. Primeiro, nos Estados Unidos, como você citou, a expectativa para saber qual vai ser a mensagem do Joe Biden ao final desses 20 anos. Claro, ele não é responsável pelos 20 anos, mas certamente por essa retirada que vai marcar o seu mandato, vai marcar justamente a sua própria credibilidade no exterior. Ponto número 1. Ponto número 2, aqui na Europa, desse lado do Atlântico,
os ministros da União Europeia reunidos para tentar definir uma estratégia sobre como lidar com os refugiados afegãos. A Europa não quer aquela mesma situação de 2015, quando, diante da crise na Síria, um fluxo grande de refugiados chegou até a Europa. Dessa vez, a Europa não quer ser surpreendida pelos refugiados e quer manter esses refugiados ali na fronteira do Afeganistão com quem? Com o Paquistão ou com o Irã. Também um comportamento extremamente cômodo e hipócrita por parte dos europeus, porque, afinal de contas, estamos preocupados, mas fiquem por aí. Nós vamos ajudar vocês ali perto, no Afeganistão, perdão, no Paquistão e no Irã, mas não aqui na Europa. A Europa não vai nos acolher como acolheu os sírios. Não quer, mais uma vez, essa situação. Mas vamos colocar os números, insisto com os números, Diego, porque aí a gente precisamos entender. Os europeus falam, não, estamos muito preocupados com a invasão eventual de refugiados. Muito bem. Só no Paquistão existem mais de 1,5 milhão hoje de afegãos. Hoje, antes mesmo deles cruzarem, dessa nova leva cruzar a fronteira. Então, quando a gente falar em crise de refugiados, crise onde exatamente? Porque lá a crise já existe há 20 anos, no Paquistão, no Irã e em toda a região. O que os europeus não querem é que essa crise chegue até aqui. Ela lá é muito confortável. Pois é, a distância fica mais fácil, né, Jamil? Bom, infelizmente, é uma visão egoísta, né, que a gente observa muitas vezes nessas crises humanitárias que a gente acompanha aqui também no nosso país.